Bolsonaro instalou o seu cercadinho do lado da AgriShow, que abriu formalmente, diferentemente do que ocorreu no ano passado. O ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, foi finalmente convidado. O Lula também convidado não foi, encaminhou o Bolsonaro, o Geraldo Alckmin para representá-lo, e o Bolsonaro ele atuou como um estraga-festas, né? E, curiosamente, embora estivesse também convidado para participar da abertura oficial da AgriShow, tudo isso aconteceu na mesma cidade, né? Ribeirão Preto, cercadinho do Bolsonaro e a abertura da AgriShow. E o Tarcísio de Freitas, embora convidado para o evento oficial, preferiu o cercadinho paralelo, né? Está cada vez mais claro, Fabiola, que o Tarcísio de Freitas ele passou a considerar a hipótese de concorrer à presidência da República em 2026 como plano A. Antes era o plano B, agora é o plano A. A movimentação do governador, as declarações dos seus aliados nos bastidores, o entusiasmo com que o Bolsonaro trata o Tarcísio de Freitas, tudo faz crer que o governador trata a sucessão presidencial de 2026 como o seu plano A. Isso faz com que ele grude a sua imagem no Bolsonaro no pressuposto de que isso trará alguma coisa entre 20% e 25% dos votos automaticamente para ele. A operação é arriscada, mas a forma como o Bolsonaro leva os seus devotos às ruas mostra que algum êxito na atração de votos o Tarcísio terá. É preciso saber quanto de votos ele afastará com essa vinculação tão escancarada ao Bolsonaro e a tudo que o Bolsonaro representa de negativo. Ele fala, o Bolsonaro não é mais um CPF, virou um movimento. O movimento feito pelo Bolsonaro no governo foi um movimento desastroso. Tão desastroso que ele não conseguiu se reeleger. A diferença foi pequena, 1,8 ponto percentual, separaram o Bolsonaro do Lula na eleição em que o Lula prevaleceu, mas para um presidente que abusou do populismo eleitoral, despejou, fez chover dinheiro no bolso do eleitorado, ser derrotado da forma como o Bolsonaro foi, eh, isso pode ser classificado como um fiasco, né? Então, o Tarcísio está fazendo as suas apostas, né? E ele até, num dos discursos ontem, ele recobriu o Bolsonaro de elogios e no final falou, volta, Bolsonaro, estimulando a plateia a dizer o mesmo, né? É, ele sabe que o Bolsonaro não volta, pelo menos não volta à cédula eleitoral até 2026. Mas ele está sequioso pelos votos do Bolsonaro. Ele quer atrair os votos do Bolsonaro e atrairá um pedaço. Estava lá também o Ronaldo Caiado, que, caso se frustrem os planos do Tarcísio, ele se apresenta como regra 3, uma alternativa a esse bolsonarismo órfão. E o que estimula mais o Tarcísio, Fabiola, o que faz com que ele reveja os seus planos, embora não o declare formalmente, é o fato de que o governo Lula experimenta um desprestígio precoce. O Lula está submetido aos rigores do exercício do mandato, está lá com fricções com um Congresso no qual ele é minoritário, um Congresso que força a porta agora nos gastos, ele está tendo que se recompor com os presidentes da Câmara, agora do Senado, e está submetido realmente a uma agenda que o derruba, que, do ponto de vista da popularidade, puxa o governo para baixo, né? E o Tarcísio já enxerga neste derretimento precoce do Lula, que evidentemente pode ainda ser revertido. O presidente tem aí mais de 3 anos de mandato e pode eventualmente reverter essas dificuldades momentâneas, mas o Tarcísio observa o envelhecimento precoce do governo Lula e a forma como o Bolsonaro ainda arrasta fiéis às ruas,
e ensaia, empina com mais desenvoltura um plano presidencial. Me perguntando aqui, o Thales, de como o governo Lula deve reagir a isso, né? A gente sabe que o agronegócio é um dos grandes motores da economia brasileira. Lula tem feito vários gestos ao agronegócio, isso é reconhecido, mas mesmo assim Bolsonaro tenta puxar sempre para o lado dele, né? Como ele está fazendo neste momento. Como que o governo Lula deve agir? Como deve responder? Como deve atuar, hein, Thales? Eu acho que o governo Lula pensa em atuar da forma como está atuando. A gente tem que lembrar que o agronegócio começou a crescer e tomar corpo no Brasil já no primeiro governo Lula. E tem ali um caminho ainda a percorrer. Nós temos 3 anos pela frente de governo, com a economia dando sinais de melhora. A questão curiosa disso tudo é que antes a gente via Tarcísio, o governador de Goiás, né, o Caiado, todo mundo pegando carona no Bolsonaro. Mas desde o, a manifestação em Copacabana, que não foi o que os bolsonaristas esperavam, o Bolsonaro falou que ia fazer um tour pelo país, começou lá por Sergipe, foi um fracasso, reuniu meio quarteirão, um fracasso absoluto em Sergipe, ele agora, ao contrário, ele pega carona na popularidade do Tarcísio e do agronegócio. Então, ele volta a São Paulo para se promover lá no agronegócio, tentar ver se pega carona, porque não estava avançando. Essa é que é o curioso da história. Creio eu que o Tarcísio ainda aposta na reeleição dele como menos risco ele se jogar numa eleição futura. E eu acho que o governo também está vendo dessa maneira, que o Tarcísio ainda é candidato à reeleição, que é a opção com menos risco dele. E o Lula está disposto a enfrentá-lo se ele vier para uma disputa nacional. Então, o Tarcísio vai tentar por ali, daí é que o Caiado está à espera. Caiado vai tentar ser o candidato do Bolsonaro. Só que, se o Bolsonaro continuar se esvaziando como tem se esvaziado, o risco é ele continuar assim, ele pegando carona nos seguidores dele. Essa ida dele lá ao Agro Show foi típica tentativa de, olha, vou tentar buscar de volta o meu público, porque não deu certo no Rio de Janeiro, não deu certo na ida ao Nordeste, e vamos ver se eu agora pego uma carona. O curioso é que vai entrar para a história. O Tarcísio falou que o Bolsonaro entra para a história. Realmente, o Bolsonaro já entrou para a história como um dos piores presidentes da história do Brasil, que conseguiu não se reeleger jogando uma chuva de dinheiro para os eleitores. Conseguiu não se reeleger. Entrou para a história o Collor como primeiro presidente a sofrer impeachment por corrupção e entrou para a história o Bolsonaro como um presidente que não conseguiu se reeleger, lançando mão de todo tipo de populismo eleitoral. Então, já entrou para a história. Realmente, o Bolsonaro entrou para a história como tentativa de golpismo, todo tipo de coisa. E a questão do agronegócio, essa ainda é um caso a se ver se quem entra para a história é o Bolsonaro mesmo, ou se quem entra para a história é o próprio Lula. Vamos a ver, a história ainda está para ser contada.